Oi, eu tô aqui lendo meu livro, Meu Mundo Multicor, e tem uma parte aqui que fala assim: somos treinados a lidar com a dor, dizendo não ser nada, foi só um pulinho ou só uma picadinha de mosquito. Somos ensinados a desacreditar no que estamos sentindo. Isso me fez recordar o dia que estava trabalhando como palhaço de hospital, no hospital infantil. E essa história eu vou contar para vocês. Quando eu era mais jovem, trabalhei como especialista do riso. E em um desses dias eu tive a oportunidade de ver uma situação muito difícil. Uma criança tinha tomado ácido sulfúrico e os médicos estavam ali em cima dela, tentando examiná-la para poder ver qual era a gravidade do problema. E a criança não deixava. E não tinha como a gente pegar e dar um remédio para ela dormir, porque não se sabia como que o corpo reagiria àquela situação. Aí, o que aconteceu? Eu vestidinha de palhaço, uma enfermeira, só acontece comigo isso, tá, gente? Virou para mim e falou assim: doutora, resolve o problema. Eu olhei para ela e falei assim: eu? Se vocês estão resolvendo, eu? Mas eu fui me aproximando. Quando eu me aproximei, a menina olhou assim, meio esbabacada, porque eu destoava do resto, né? Eu tava com a cara toda pintada de palhaço, minha roupa era colorida, né? E aí eu perguntei pra médica o que a gatinha tinha. E aí a médica olhou assim pra mim. Aí ela percebeu e falou assim: ah, nossa gatinha tá com um dodói e eu tô tentando ver e ela não quer deixar. Eu falei assim: ah, tia, deixa eu conversar com ela. Eu olhei pra ela e falei assim: olha, a tia vai examinar a minha boca e você vai ver como que a tia vai fazer. E depois você deixa a tia examinar a sua. E eu abri a boca, a médica entendeu, foi lá, foi examinar minha boca. E palito para um lado, palito para o outro, né? Fala e eu e tal. Aí, quando ela terminou de examinar, eu olhei para menininha e falei assim: agora é sua vez. A menininha deveria ter uns 5 anos. Quando ela tentou abrir a boca, ela sentiu dor, porque estava tudo queimado. Na hora que ela abriu, ela não tinha um dente sequer na boca. Todos os dentes tinham sido queimados, né, pelo ácido. E doeu, lógico que doeu. E ela levou a mãozinha para proteger a boca dela. Tava certa. E aí eu olhei para ela nos olhinhos dela e disse: meu amor, se você não deixar a tia te examinar, a gente não vai poder te ajudar. Deixa a tia te examinar. 5 aninhos, gente. Ela levou as mãozinhas pro colchão, segurou firme e abriu a boca. As lágrimas desciam de um lado e de outro. E aquele momento, quando eu disse para ela que realmente estava doendo e que eu entendi o que ela estava sentindo, foi naquele momento que a gente pode ajudar ela. Então, quando a gente fala que a gente tem que ensinar os nossos filhos, que não é falando: essa dor não existe, ou você não tá triste tanto assim. Esse desacreditar do que você tá sentindo só leva a pessoa a mais sofrimento. Todos os dias aqui no meu consultório eu recebo várias pessoas que falam assim: não, mas o que eu tô sentindo não é nada. Não, o que você tá sentindo é muito para você. Então, o ensinar a pessoa a entender qual é o seu sentimento, e aí nós vamos passar por uma coisa mais importante. Se eu ensino uma criança que o que ela está tendo é frustração, ela vai entender como lidar com a frustração. Todos os dias nós somos frustrados. Só que as pessoas às vezes entendem frustração com raiva. Raiva é outra coisa. Frustração é o quê? É o ato que a gente sente de querer algo,
desejar algo e aquele algo não está a nossa distância, não nos cabe a gente. Então, é nesse momento que eu tenho que fazer o quê? Adianta eu gritar? Adianta eu ficar com raiva? Adianta eu falar que eu vou me espernear porque eu quero o que eu quero? Adianta? Se aquilo não me pertence? O que adianta então? Adianta eu focar em outra coisa. Adianta eu falar assim, poxa, isso eu não posso agora, né? Eu queria ter um carro. Nossa, como que eu estou frustrado porque eu não tenho um carro. Então vamos fazer o seguinte, o que eu tenho que fazer? Definir uma meta? Eu tenho que definir um objetivo para comprar esse carro. Não é ficar com raiva. A raiva a gente tem daquilo que nos magoa, que nos machuca. Eu tenho que ter raiva, por exemplo, se alguém me roubou. Eu tenho que ter raiva, por exemplo, se alguém me feriu. Isso é ter raiva. Raiva é quando alguma coisa me agride. Entendeu? Ser frustrado num desejo não é se magoar, não é se machucar. É simplesmente você entender que aquilo não te pertence ou poderá pertencer para um futuro, mas não naquele momento. Raiva é quando alguém te magoa, então você pode sentir raiva. Josiane, eu estou apaixonado. Tem gente que não entende o que é paixão, o que é amor. Paixão é uma coisa fugaz, você sente agora. Daqui a pouquinho passa. Normalmente na psicologia a gente fala que uma paixão dura em média uns 2 anos, porque é extremamente químico. É químico. São hormônios que nos fazem se tornar ligados a uma determinada pessoa. Isso pode sumir se ele não for bem tratado, se não for bem cuidado. Uma paixão pode virar amor? Pode. Mas amor pode virar paixão? Complicado, porque a paixão tem data de validade. Então, compreender. Eu amo aquela pessoa, mas eu trato ela como, por exemplo, um livro, um objeto, ele é meu, eu não dou a ninguém. Não é amor, é posse. Então, cada sentimento, quando nominado e dada validade para que você viva, vai se tornando muito mais fácil. Eu tenho uma prima que ela é escritora também, a Juliana Paduani. Gente, o livro dela é maravilhoso, gente. Bom para vocês, se vocês quiserem comprar, ele é ótimo. Se chama Entre Laços. Ela tem costume de falar o seguinte: quando você tem um problema, você tem que nomear ele. Então, do mesmo jeito que um problema a gente tem que nomear, sentimento também. Porque quando a gente entende qual é o sentimento que nós estamos sentindo de verdade, a gente tem a solução para aquele sentimento. A gente tem como agir. Numa conversa com uma colega, eu falei assim, as pessoas estão muito reativas. Automaticamente elas brigam. E às vezes não é necessário brigar. Às vezes você tem que dar 2 passos para trás. Quando você dá 2 passos para trás, o impulso às vezes é muito maior. Ou seja, a gente tem que entender que às vezes não adianta gritar, não adianta berrar, adianta a gente voltar 2 passos para trás. Então, e olhar para onde a gente tem que ir. Às vezes, aquele impulso que a gente tem de você é isso, você é aquele, gritar, simplesmente só vai tornar você um ignorante aos olhos das outras pessoas. Agora, se você tem a capacidade de respirar fundo, olhar nos olhos das pessoas, entender seus sentimentos e trabalhar isso de uma maneira positiva, você vai ver que a tendência dos seus sentimentos é se tornar muito melhor. Então, tendo isso em mente, ajude suas crianças a nominar de maneira coerente os seus sentimentos e lidar com maneiras mais
produtivas com aquilo que elas sentem. Se você gostou desse conteúdo, se inscreva no canal, curta e compartilhe. E até a próxima. Tchau!